Agora eu estou com você até as 3h30, sem parada, sem intervalo, com muita notícia, muita informação, do jeito que o Balanço Geral sempre faz, essa revista eletrônica com muitos assuntos que fala sobre tudo, para deixar você bem informado. Eu vou trazer novidade agora sobre a história da Katrina, a adolescente de 16 anos que foi morta durante uma festa de rodeio aqui no interior de São Paulo. Essa história já deu muito o que falar. Primeiro porque o delegado Vinícius, ele estava numa festa quando percebeu que a polícia militar estava fazendo uma intervenção, tinha algumas pessoas que estavam brigando. O delegado, que foi visto bêbado, pega a arma e começa a disparar no meio da multidão. O cara estava malucão. Uma das balas, infelizmente, atinge essa menina que perde a vida ali no local. Pois bem, nós já mostramos também que o pai dessa menina ficou revoltado porque ele descobriu que o assassino da filha dela estava morando numa outra cidade aqui no interior de São Paulo, vivendo uma vida normal. Aí ele pega um monte de cartazes, esse aqui é o pai. Ele pega um monte de cartazes e começa a colar pela cidade, dizendo, olha, ele usa uma expressão que eu não me lembro se é canalha, sem vergonha, não, esse lixo. Ele escreve no cartaz, esse lixo de homem está morando aqui entre vocês. E conta que foi ele que tirou a vida da filha. O que aconteceu? Vim para cá. O delegado responde em liberdade, mas o pai, por ter colocado um cartaz ofendendo o delegado, ficou alguns dias preso. Demorou para ele sair de lá. Delegado que matou saiu mais cedo da cadeia do que o pai que escreveu. É impressionante, né? Mas agora, depois de muita pressão que o Balanço Geral fez nessa história, que outros veículos de comunicação também exerceram em cima dessa história, finalmente chega uma notícia que não vai devolver a filha para o coração desse pai que está sofrendo, mas vai dar pelo menos um pouquinho de alívio para essa família. Por favor, Lorena, me conte o que foi que aconteceu, qual que é a novidade agora? Exatamente, Passaia, como você bem disse, não vai livrar a família dessa dor, dessa perda, né? Mas pelo menos amenizar um pouquinho desse sentimento que essa família tem no peito, porque o pai da Katrina estava extremamente revoltado. Imagina, você vê ali a pessoa que tirou a vida da sua filha, da adolescente de apenas 16 anos, que estava numa festa, que estava esperando inclusive o pai na porta ali da festa, aguardando o pai chegar, e ela que foi simplesmente atingida no pescoço. E aí você vê testemunhas, delegado trabalhando normalmente no interior de São Paulo, numa outra cidade, Assis, bem perto de Bauru. Esse pai estava revoltado. E a gente recebe essa notícia e dá para você que acompanhou esse caso aqui no Balanço Geral, que a gente bateu diariamente nesse caso, também revoltados, porque a gente pega isso pra gente também, né, Passaia? O que acontece? Esse delegado, Vinícius Martinez, acaba de ser demitido, saiu no Diário Oficial, ou seja, ele não faz mais parte do quadro da polícia. É isso mesmo. É uma resposta para a família, mas só uma, a resposta que a família espera. Porque a família espera uma outra resposta, que ele vai ainda para o tribunal do júri, né? Para outras pessoas, então, falarem. Ele é culpado? O que aconteceu ali? Culpado sim, porque a gente sabe que ele atirou, né? Mas ele deve, então, responder, afinal, pelo quê, né? Até então, ele responde por homicídio consumado por dolo eventual. O que acontece? Ele colocou, além de ter tirado a vida da Katrina, né? O que a polícia entende? O que a justiça entende? Que, na verdade, a promotoria entende que ele colocou outras pessoas em risco. Como você bem disse, ele estava ali, né? Ele flagrou aquela cena, testemunhou aquela cena e, segundo testemunhas, ele estaria embriagado. E o que acontece? Ele simplesmente saca a arma, ele não estava trabalhando, tá? Estava ali a paisana, normalmente na festa, ele saca a arma e atira. Quando ele, então, testemunha essa briga dos policiais, na verdade, os policiais ali contendo uma pessoa que estava respondendo ali por desacato, brigando ali com a polícia. E ele atira. Só que um dos tiros atinge a jovem de 16 anos. E aí, depois disso, ele é preso, só que depois é imediatamente solto, né? Sai ali pela porta da frente da delegacia. Então, como é que é para um pai testemunhar isso? Então a gente vem com essa informação, essa é a notícia, a novidade, né, desse caso, que ele então é demitido, não faz mais parte do quadro da Polícia Civil. Agora, a expectativa é quando vai acontecer este julgamento, Passaia, porque ele vai para o tribunal do júri e aí sim com uma sentença, afinal ele vai ser condenado a quantos anos? Né? Quantos anos de prisão? Afinal, pelo que ele vai responder, né? Ele vai ficar preso durante quantos anos? Esta é a expectativa
definitiva, esta é a resposta da família. A família quer, claro, que ele não faça mais parte do quadro da polícia, mas também quer uma condenação plausível, porque estamos falando aí da vida de uma adolescente de 16 anos que estava curtindo, que estava numa festa e que simplesmente não voltou mais para casa porque foi atingida com um tiro no pescoço, um tiro fatal, Passaia. Bom, Lorena, olha, todos nós ficamos aliviados quando soubemos disso. Agora eu vou perguntar para o Diógenes o seguinte. Eu sei que são julgamentos diferentes. Esse julgamento que determinou que ele não é mais delegado foi feito pela Corregedoria da Polícia. Isso é um julgamento. O outro, que é feito pelo Tribunal do Júri, é para determinar se ele vai para a prisão ou não. São julgamentos completamente diferentes e independentes, mas ele já tendo sido reprovado aqui, né, tendo sido expulso da polícia, ele já chega com a imagem arranhada para esse segundo julgamento. Eu acho que fica mais fácil dos jurados entenderem que ele realmente teve culpa do que ele fez, Jorge. É totalmente correta a sua observação, Passaia. Todo policial ele é sujeito a 3 responsabilidades. A administrativa, quando é uma punição, a civil, quando causa algum tipo de dano, e a criminal, que é o crime propriamente dito. Ele tendo sido expulso da Polícia Civil, que é o caso que foi decretado hoje, a sua expulsão da instituição, já mostra que a falha foi tão grave que mereceu o quê? Como pena? A expulsão. Consequentemente, isso chega para os jurados de uma maneira que eles vão ponderar essa questão, levando em conta essa expulsão. Ou seja, a Polícia Civil administrativamente entendeu que ele não merece ficar nos quadros. Por quê? Porque a falha foi muito grave, sem prejuízo da questão criminal que está correndo agora. Então, você falou tudo, vai chegar fragilizado, vai ser um ponto importante para a decisão dos jurados e isso vai ser explorado com certeza pelo Ministério Público na hora de fazer a acusação. E o caso dele aqui foi analisado pelo Dr. João, o corregedor da Polícia Civil aqui no estado de São Paulo? Passa pelo Dr. João Deoche, que é o nosso corregedor da Polícia Civil, uma pessoa extremamente técnica, muito ponderada e obviamente levou esse processo disciplinar conduzido e quem decidiu foi o governador, mas mediante ali a penada, ou mediante a sugestão vinda da própria Polícia Civil, Passaia. Então foi o doutor João com a equipe dele que determinou, olha, nós aqui entendemos que ele não pode mais ser delegado de Polícia Civil. Exato. Eu gosto do doutor João, eu já o conheci pessoalmente, e ele tem uma postura muito rígida. Ele diz o seguinte, olha, eu sempre vou defender os bons policiais, que é o discurso que você também tem, viu, Diógenes? É a mesma bom coisa. Policial sempre vai ter aqui tudo comigo. Agora, errou, não dá para passar a mão na cabeça, não existe amizade, não existe nada. Aliás, doutor João, quando eu me encontrei com ele pela última vez, ele usou uma frase que eu gostei demais. Foi passar dentro da polícia, o delegado, para ser sério, ele não pode ter amigo. Né? Existe amizade da porta para fora, mas dentro da polícia não existe amizade. Existe conduta. Conduziu bem, a gente continua se entendendo. Conduziu mal, some daqui. Tem uma frasezinha que a gente utiliza muito na polícia, é a seguinte, Passaia. O que nos une aqui é a relação profissional. Se der para ser amigo, tá feita a felicidade. Mas nunca trocando a ordem das coisas, entendeu? A amizade não está acima da relação profissional, do dever de ofício que um profissional tem que ter. A amizade não é para esconder coisa errada, né? Obrigado, Lorena. Valeu.